Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês. Compareço aqui hoje essa videoaula. Vamos estar falando hoje sobre o capítulo 42 do livro A Posição do Espiritismo na Cena Iniciática. Esse capítulo tem o título de Armadilhas das Entidades Tenebrosas. A mediunidade, a feitiçaria, a magia negra, a imoralidade sexual, a mentira, o adultério são práticas de espiritualidades retrógradas, condenadas pela Bíblia, porque transgridem os mandamentos de Deus. Quando alguém se envolve nessas práticas, ao invés de regenerar-se, degenera-se, abre as portas do astral inferior e dá lugar ao inimigo. Nas Sagradas Escrituras há várias advertências sobre este caminho do abismo, da depressão profunda. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Está em Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Muitos equivocados sinceros e do espiritismo mediúnico podem até dizer que feitiçaria, mediunismo não é espiritismo, que o espiritismo surgiu posterior a tudo isto. Na realidade, é verdade que o espiritismo tenha surgido com a codificação da doutrina espírita por Kardec. Após todas essas passagens do Velho Testamento, porém também é verdade que ele está atrelado ao mediunismo numa relação de interdependência, onde há uma conexão indissociável entre ambos. A Bíblia é taxativa em relacionar os médiuns e feiticeiros e outros entre a turma que vai para o abismo. Na semiótica iniciática, cão é o símbolo do fornicário e redento. Veja, por exemplo, o cão Cérbero dos 2 trabalhos de Hércules. Lá fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Isto está em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15. Então, quando foi perguntado ao Senhor quem é que vai para os céus e quem é que vai para os infernos, então ele aí dá a resposta de quem entra nos céus e de quem fica do lado de fora. Cada entidade das 7 legiões dos pecados capitais, mais os mentirosos e os traidores, possuem um lugar reservado na mansão do abismo dantesco. As obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas enumeradas acima não herdarão o reino de Deus. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Aquelas pessoas que buscam os médios, os consulentes, também se complicam ao procurar um médium. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 31. O Espiritismo se evidencia pela associação aos espíritos, pela associação aos médios que consultam espíritos. Quando disserem a vocês
procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. A toda pessoa humana, se conseguindo as 108 existências como ser humano, ao findar a última existência, se não foi feita a revolução da consciência, através dos 3 fatores de revolução da consciência, de forma voluntária, a alma é obrigada a adentrar aos mundos infernais, isto é, de forma involuntária, deve entrar nos mundos infernais, já que voluntariamente ninguém iria. Então ela entra ali para passar pela segunda morte, de modo compulsório, da qual falara Jesus Cristo. Entra-se no abismo através do dentel, do primeiro para o segundo círculo. A partir do primeiro círculo, que é o limbo, a lama percorre-se os 7 círculos, isto é, a alma percorre os 7 círculos seguintes até se chegar ao 9º círculo, onde termina a operação da segunda morte, de modo compulsório, com muita dor e indescritíveis sofrimentos. A alma é a consciência desperta e a essência é o material de sua fabricação. A essência original se desdobra em 3 tipos: presa, livre e liberada e ativada. A humanidade geral possui 97% de essências presas, essas essências estão presas no ego, 3% de essência livre. Deste 3% livre, algum percentual, quando ativado, se transforma em consciência. Já o caminhante iniciático vai desengarrafando a essência presa, transformando-a em liberada, e ativa, transformando em consciência. Depois de esgotado o círculo das 108 existências, quem não revolucionou a sua consciência em 100%, parou de fazer a morte do ego, fica estagnado no caminho iniciático e é obrigado a adentrar compulsoriamente nos infernos de Dantes. O ego, por atração eletromagnética, ao adentrar no abismo dantesco, vai arrastando a essência e o pouco de consciência que possui o morto, a alma, para as profundidades infernais, ao longo de seus 9 círculos. Deste pacote do morto que adentra aos infernos dantescos, o ego, essência, a consciência. O ego é o ente totalmente demoníaco, que engendra todo tipo de maldade. A essência é o fator que engendra o bem, e a consciência é o atributo que proporciona o discernimento entre as ações do ego e da consciência, ou seja, é aquele fator que nós temos dentro de nós responsável pelo discernimento entre o bem e o mal, pela compreensão de todas as coisas, pela captação, pela noção dos fenômenos e pelo entendimento e compreensão. Deste pacote é o denominado pelo mediunismo de entidade. O ego é denominado de entidade. Essa entidade, provinda do abismo, é aquela que baixa no médium em transe. Ali, se há algum fenômeno positivo, temporário, de cura, de melhora, de alívio, transmitido através do médium ao seu consulente, é emanada da essência e da consciência do morto, que está nos infernos dantescos já há tempo.
Se a entidade que baixa no médium é de um morto que ainda não esgotou o seu ciclo de 108 existências, ela é constituída somente de ego, porque ali, na dimensão onde ela se encontra, o ego ainda está separado da essência e da consciência. Esta entidade só causa desgraça no médium e em seus consulentes. O benefício de cura e de outras vantagens conferidos aos médiuns e os seus consulentes são efêmeros e contra a lei divina, que resultam em karma para os médiuns e consulentes. No fim das contas, ao terminar as 108 existências, os médiuns e seus consulentes também adentram os infernos dantescos e se transformam em entidades infernais que vão se colocando lá no abismo dantesco, nos círculos correspondentes aos seus delitos praticados aqui em vida. Os espiritualistas involutivos, ao se ingressar na evolução submersa da natureza, as suas almas descem no espaço infradimensional, lentamente, de círculo em círculo, ressaltando muito, especialmente, naquela zona onde especificamente se encontra o seu pior delito. Não é verdade que quando morremos vamos para o inferno. Ao bem da verdade, nós já moramos lá. Agora precisamos construir com urgência a nossa saída de lá, começando por compreender exatamente a posição onde ali nos encontramos agora. Então, para isso é preciso que cada um de nós faça um balanço de sua vida e de sua prática espiritual para saber onde exatamente estamos, não tendo medo de encontrar a verdade, seja lá onde ela estiver, de que lado que ela estiver. Mas não podemos mais ficar vivendo sobre a ilusão de salvação, pensar que está salvo, mas não sabemos onde que estamos, não sabemos nos situar, nos posicionar na trajetória da iniciação, na senda iniciática. É preciso estabelecermos esta posição para saber para onde estamos indo, de onde viemos e para onde iremos. A multiplicidade de agregados psíquicos, geradores dos nossos defeitos, que, se relacionados com os diversos tipos de delitos que praticamos contra as pessoas, contra a natureza, contra os seres vivos, contra a gente mesmo, já está vivendo lá no abismo, vivendo nos abismos em sua correspondente região submersa, ao longo dos 9 séculos, ao mesmo tempo em que vivamos sobre a face da Terra, de maneira interdependente, se não dissolvermos o ego em sua totalidade em vida, de modo consciente e voluntário, teremos que descer compulsoriamente ao abismo para evoluir e ressaltar em cada círculo dantesco onde estão fincadas as raízes dos nossos eus. Ao concluir o ciclo das 108 existências que são atribuídas à nossa alma sobre a face da Terra, descemos compulsoriamente com a onda evolutiva, ainda que tenhamos belas virtudes. O ciclo de 108 existências pode ser transcendido com o efetivo trabalho de morte voluntária de si mesmo de instante em instante, pois não seria sábio a justiça divina encerrar no abismo para passar pela morte compulsória quem já estivesse morrendo voluntariamente aqui e agora. Conforta-nos saber que se estivermos trabalhando diligentemente
e intensivamente na morte dos nossos defeitos, não vamos nos sucumbir ao abismo, ao trabalho. O trabalho com a morte em marcha se constitui numa real possibilidade de prolongamento da nossa última das 108 existências, pois assim pronuncia o venerável mestre Samael Aunveor, abre aspas, se alguém, apesar de haver cumprido seu ciclo de 108 existências, entra na senda do fio da navalha e desencarna, achando-se no réu caminho, obviamente será ajudado, lhe serão concedidas novas existências, com o propósito de que consiga sua autorrealização íntima, mas se desviar-se do caminho secreto, se regenerar, mas se desviar do caminho secreto, não se regenerar, se não dissolver o ego e reincidir em seus mesmos delitos, inevitavelmente cairá no abismo da perdição. Isso diz o venerável mestre Samael. O espiritualismo ocultista protocolar da Loja Negra era comum entre os pagãos nos templos bíblicos. Deus previu os filhos de Israel para não se envolverem com o espiritismo, justamente antes de entrarem na terra prometida de Canaã. O espiritismo é o termo moderno usado para designar o que a Bíblia chama de feitiçaria, ou espiritismo. O médium espírita é um místico que se torna um canal de comunicações que vem do mundo dos espíritos, entidades. Deus, através da Bíblia, se posiciona contra o espiritismo, enfaticamente, no tocante aos médiuns e seus consuluentes. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis, para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Espiritualismo ocultista era comum entre os pagãos na época do Êxodo, conforme está nos versículos bíblicos. Deus orientou os filhos de Israel para não se envolverem com o espiritismo mediúnico e com todos os sortilégios de magia negra, justamente antes de entrar na terra prometida de Canaã. Vejamos o que Moisés disse em seu discurso registrado em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo de 9 a 12. Moisés diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte um espírito, adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Sempre existiram pessoas desavisadas que buscam o conselho dos médiuns, das cartomantes, dos adivinhos, etc. Saibam essas pessoas que as entidades não são alma, saibam essas pessoas que as entidades não são uma fonte de informação fidedigna. Um episódio na vida do apóstolo Paulo esclarece o assunto da identidade destas entidades, conforme pode ser visto no relato de Lucas, em Atos 16,
capítulo 16, versículos 16 e 18. Abre aspas. Obra. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos de Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam o caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora saiu. Os anjos do bem da loja branca vivem na parte superior da dimensão astral, e os anjos do mal, as entidades, etc., da loja negra, vivem na dimensão inferior ou infradimensão, no mundo astral. Da mesma forma como o anjo Gabriel, anjo de luz da loja branca, compareceu diante de Daniel como um homem numa visão, vide Daniel, capítulo 9, versículo 20 a 21, as entidades demoníacas, que são o Satanás e seus anjos rebeldes, se personificam em pessoas que já morreram, baixam nos atos mediúnicos, goéticos, necromânticos, etc., imitando sua forma física de um anjo de luz, doente falecido, etc., imitando seu jeito, sua voz, suas características, etc., isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Os espíritos do espiritualismo de viés da loja negra são personificações satânicas, produzem magia negra, atividade que é odiosa nos olhos de Deus. De fato, durante os tempos dos israelitas, qualquer pessoa envolvida em espiritismo era morta. Por ser o povo escolhido de Deus, a Torá condenava qualquer atividade espiritualista de magia negra. Vide Levítico, capítulo 20, versículo 27, onde diz: o homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Há muitas pessoas dentro do círculo cristão cultural das mais diversas religiões que já perderam a fé em Deus. Elas, consciente ou inconscientemente, se associam ao espiritualismo da loja negra, jogam búzios, consulta médios, consulta cartomante, consulta tarot e a numerologia de feira, etc., etc. Desde os tempos antigos há os dizeres do profeta Isaías. Alertou o povo já afastado de Deus, envolvido na idolatria espiritualista, dizendo assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chileiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Todos que gostam desse assunto, dê o seu ok aqui, deixe seu like, né? Inscreva-se no canal para receber mais informações e assista conosco a nossa próxima videoaula. Se você quer ler esse livro em PDF gratuitamente, aqui nas descrições do livro há o link que te levará a esse propósito. A paz reverencial.